Gente, beleza? Tema quentíssimo para o canal. Esse último tema é FUVEST 2023, um tema que, embora seja FUVEST, você pensa, tema filosófico, abstrato, não. A gente tem uma FUVEST agora com uma pegada bem com carinha de Enem, se aproximando de uma temática, nossa, parece muito com o Enem, um tema bem gostoso de trabalhar. Refugiados ambientais e vulnerabilidade social. Tá? A sequência do raciocínio vai ser em cima dos textos de apoio. E especificamente pensando em texto de apoio, nós vamos mexer com refugiados ambientais. E não refugiados de guerras ou de doenças. Não, nós vamos para refugiados ambientais conforme o texto 1, texto de apoio da FUVEST. Beleza? Então vamos lá. Como que a gente faria um texto desse considerando e observando os textos de apoio? Introdução, o que a gente poderia colocar? Surge aí um mega filme que é O Impossível. Um filme que mostra aquela família que foi para um resort na Tailândia. E é bem interessante a história porque essa família é vitimada por um tsunami. E você mostra, e está muito claro ali, já linkando com o texto 2, texto de apoio da FUVEST, mostra como em locais do globo em que há muitas pessoas atingidas pela questão da vulnerabilidade social e em casos de desastres ambientais, eles são geralmente as maiores vítimas. Então o filme faz bem um espelho disso tudo. Caso você queira, O Impossível é uma boa pedida para abrir ali 3 linhas e meia, trabalhando com isso. O texto 3 e 4 da FUVEST, ele te dá ali, ele dá uma foto do Sebastião Salgado e depois ele dá um trechinho do Vidas Secas. Vidas Secas é uma ótima pedida, também possibilidade 2, para você mexer na sua introdução, para trabalhar com a questão dos refugiados ambientais, fugindo da seca nordestina e indo buscando melhores condições de vida no Sudeste. Então seria muito, você tem 2 opções ali e uma terceira só de observaçãozinha ali, caso você queira em algum parágrafo. Quando você olha a foto de Sebastião Salgado ali, você lembra de Retirantes, a obra do Cândido Portinari, que espelha muito bem essa questão dos refugiados ambientais fugindo da questão da seca. Então bem interessante para você trabalhar. E não esqueça, tá, Sandro, e na sequência você mostra sim que essa ação humana, a maneira como nós nos organizamos enquanto sociedade nesse século XXI, essa ação humana tem provocado essas mudanças climáticas e tem afetado o meio. Então você vai trabalhar na sequência ali com uma tese que demonstra esse modelo econômico vigente que nós temos e como isso assola, prejudica uma parcela da população que em casos extremos de desastres ambientais, essa parcela vai ser a mais afetada. Uma introdução ali, toma bastante cuidado, tem bastante informação, tá? E ali você se organiza bacana na introdução. No seu D1, olha o D1, aí você trabalha com a questão do modelo capitalista. Sandro, vou mexer com o modelo econômico vigente, com o sistema capitalista. É um sistema que concentra poder na mão de poucos. Tá, Sandro, e o que isso tem a ver? Isso tem a ver com, é um modelo que para se sustentar e para abastecer o nosso sistema de consumo, todas as ações são na direção de que a natureza vai ser a mais prejudicada, ou seja, um sistema que é predatório em relação ao meio natural e essas alterações, essas mudanças climáticas, elas vão se fazer presentes. Petrópolis 2022... temos ali um exemplo. São Sebastião, 2023, nós temos um exemplo de uma chuva torrencial. 24 horas em 24 horas choveu o que deveria chover para um mês. Então você tem ali uma série de demonstrações de como essas alterações climáticas, elas são fruto de um modelo econômico perverso que nós temos e que acaba provocando, porque nós não temos o controle desse desenvolvimento de maneira sustentável e equilibrada, e a gente acaba provocando essas alterações climáticas e esses desastres. Então é um foco bacana. Sandro, e se eu tentar encaixar o Balma quando você falou de consumo? Seria super interessante. E se eu encaixar o Balma mesmo, pensando em sistema parasitário, e eu falar bastante dessa questão e linkar isso com a depredação do meio, conseguir fazer essa discussão, vai ser bem interessante. Ok, segurou, foi o seu D1. No seu D2, aí você vai propriamente trabalhar com as consequências desse modelo no qual nós estamos inseridos. E que consequências são essas? Obviamente, nós temos ali os mais vulneráveis. E a FUVEST chega a deixar bem claro, a gente está mexendo com a América Latina, nós estamos mexendo com a África Subsaariana, Europa Oriental. Então, nós estamos mexendo com estes locais do globo, que esses locais
até 2050 nós teremos uma massa ali de 217 praticamente milhões de refugiados, né? Pessoas que farão seu deslocamento forçado, ou dos migrantes climáticos, olha os sinônimos ali para você usar no D2. Tá, mas eles serão afetados? E os ricos serão afetados? Não, eles não serão afetados. Por quê? Porque eles dispõem de tecnologias para poder amortecer ou para poder lidar com esses efeitos dessas variações climáticas todas. Então, os grupos vulneráveis nestes locais do globo serão os mais afetados. Beleza. Sandro, e aí? Nós temos todos esses impactos nos vulneráveis, as alterações climáticas e formando essa massa de refugiados que busca, essa massa vai na direção, em busca de lugares melhores para poder viver, beleza? Tá, Sandro, mas aí me surge uma ideia do Achille Mbembe sobre a questão do termo, o conceito de necropolítica, porque parece que essa disparidade econômica, ela favorece um determinado grupo, e favorece, e outros não. E parece que é um processo de eliminação dessa outra massa, né? E por conta desses desastres e dessas alterações climáticas intensas que nós temos tido nos últimos anos. E aí, Sandro, eu vou conseguir encaixar o conceito de necropolítica nessa ideia, nessa visão de que um grupo é eliminado ou se escolhe quem vive e quem morre numa situação de desastre ambiental, de impactos avassaladores como nós temos tido nos últimos anos. Então o conceito de necropolítica funcionaria muito bem ali, beleza? Tá. Tenho bastante conteúdo para introdução, D1, D2 e o meu parágrafo de conclusão. Não se esqueça, retomo o tema, refugiados ambientais e vulnerabilidade social. Faço uma observação sobre por que, quais são as causas. Olha o meu D1, isso aconteceu, lembra do modelo e do sistema capitalista. E depois eu mostro na sequência as consequências disso tudo em relação àqueles grupos economicamente mais vulneráveis. Retomei o tema, o D1 e retomei o D2 e fiz uma conclusão fechando um texto maravilhoso. Beleza? É isso, bom trabalho para vocês.